Bom dia a todos, meu nome é Thaís, eu sou professora de vocês de História e Geografia no 4º ano. Como vocês já sabem, a gente vai trabalhar o tema de escravidão no Brasil. Eu pedi que vocês fizessem um trabalho, queria parabenizar que todos fizeram esse trabalho de uma forma brilhante. E agora eu queria falar um pouco mais sobre o assunto com vocês. A história da escravidão no Brasil começou a acontecer no século XVI. Os portugueses vieram para as nossas terras e precisavam de pessoas para realizar a mão de obra pesada, que acontecia nos canaviais, acontecia depois nas minas de ouro, e eles tentaram escravizar primeiro os índios, que não foram de acordo com a escravidão imposta pelos portugueses e lutaram muito contra isso. Nessa época houve muita morte pelos confrontos por os índios não aceitarem as condições que os portugueses estavam impondo por eles. Então, da mesma forma, a mão de obra continuava precisando ser feita, os portugueses precisavam de pessoas para poder realizar essa mão de obra. O que eles fizeram? Eles foram para o sul da África para poder procurar os negros que em alguns países já eram escravizados e trouxeram esses negros para cá. A forma de transporte eram por meio dos navios, os navios eram em péssimas condições. Durante o trajeto de transporte dos negros, vários não chegavam vivos ao Brasil pelo fato da má condição, da má alimentação, várias doenças aconteceram. Então, com a chegada dos negros no Brasil, os portugueses conseguiram a mão de obra necessária que eles estavam procurando. E eles alocaram esses negros em senzalas. Senzalas eram, na época, lugares muito frios, úmidos, que davam uma condição de vida muito precária para os negros. O senhor dos engenhos, ainda por cima, tinham como forma de castigar os negros quando não cumpriam as regras impostas por eles ou não realizavam um trabalho que por eles não estava sendo de forma satisfeita. Eles amarravam os negros nos troncos e chicoteavam eles, muitos até a morte, alguns até sangrar e ter que sair carregados, né, dos troncos. E as mulheres dos negros também vieram. Com isso, os filhos também, todos viviam na senzala. As mulheres, a maioria delas, elas iam para fazer serviços domésticos, iam para a casa dos seus donos, ficavam dentro das casas, cuidando mesmo da parte doméstica, dos filhos, das esposas. E os filhos, eles até 8 anos, eles não trabalhavam. Só que quando eles completavam 8 anos de idade, eles já tinham que começar a fazer o trabalho braçal como seus pais. Então, assim, é algo que era muito, muito pesado. Uma criança de 8 anos já ia carregar, cortar cana, já ia para a mina, garimpar. Além de toda essa condição precária que os negros viviam, eles ainda não podiam se expressar. Eles tinham uma cultura de onde eles vieram, eles não podiam expressar sua cultura, não podiam expressar sua religião, e os negros ficaram muito revoltados com isso. Eles tentaram fazer várias revoltas, sem sucesso, muitos fugiam. Então, eles saíam das senzalas, fugiam dos seus donos e começaram a montar os quilombos. E o que seriam os quilombos? Os quilombos eram as comunidades onde os negros fugidos iam para poder conseguir expressar a forma que eles eram. Então, eles fugiam da senzala e iam para os quilombos, onde eles começavam a ter uma certa liberdade para poder expressar sobre suas danças, suas crenças, sua religião. Essa escravidão aconteceu no nosso país durante anos, os negros sempre sendo explorados, e quando foi em 1888, a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea. A Lei Áurea deu liberdade aos negros que viviam no Brasil. Na época era mais ou menos uns 700 mil negros. Então, assim, os negros eles foram libertados, porém, eles não tinham trabalho remunerado e também não tinham terra para poder plantar. Então, eles começaram a debandar do centro, começaram a ir para longe do centro. Foi assim que foi. Impressionante, né, turma? Como essa história é muito forte e é uma história que a gente consegue acompanhar hoje em dia, não com o peso da escravidão, mas com o preconceito,
com a discriminação contra a cor, coisa que muitos negros ainda sofrem hoje em dia. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco com essa iniciação. A gente vai trabalhar muito ainda. Vocês responderam primeiro essa pesquisa, agora a gente vai fazer um questionário, depois a gente vai fazer uma visita ao Museu do Ouro da nossa cidade de Sabará. Então eu venho aqui convidar vocês para poder participar com a gente nessa excursão. Acho que vai ser muito legal. Vocês vão conhecer muito sobre como era extraído esse ouro. Então inclui muito a história dos negros no nosso país.